Olá, olá! Muito bem-vindo a todas e a todos a mais uma edição do podcast em celebração aos 35 anos da Escola do Ministério Público de Santa Catarina. Hoje temos conosco uma convidada mais do que especial, a doutora Valquíria Ruicir Danielski, que esteve à frente da escola entre 2006 e 2010. Pois bem, a doutora está aqui conosco para compartilhar um pouco das suas memórias, recordações acerca dos principais desafios e triunfos do período dela enquanto diretora da escola. Vamos lá. Bom, primeira pergunta, doutora Valquíria. Qual era a sua ligação com a escola antes da doutora assumir a diretoria? A minha relação com a escola do Ministério Público iniciou já quando da fundação da própria escola. A escola foi criada no segundo semestre de 87 e eu me formei em dezembro de 87 em Direito na Universidade Federal. E lembro até hoje quando em fevereiro de 88 foram abertas as inscrições para a formação da primeira turma de preparação ao concurso do Ministério Público. E eu tive a honra de integrar na condição de aluna essa primeira turma no ano de 88. Eu, juntamente com mais alguns colegas, 4, se eu bem recordo, daquela turma, não chegamos a completar o curso, porque já no mês seguinte, em março, houve abertura das inscrições ao concurso de ingresso do Ministério Público e nós tivemos a sorte, a honra e o esforço de termos sido aprovados já nesse primeiro concurso, cuja posse se deu em agosto de 88. Então, eu acabei completando só o primeiro semestre da Escola do Ministério Público. Eu brinco dizendo que esse é o diploma que me faltou. Foi do próprio curso de preparação para o ingresso na instituição onde eu cursei só o primeiro semestre. Depois disso, agora já nos idos de 2003, eu comecei a dar aulas na Escola do Ministério Público, situação que permaneceu até 2011. Nas cadeiras de Direito Penal, de Direito Processual Penal, Legislação Extravagante, Prática Jurídica, dei aula em todas as unidades e foi uma experiência incrível, muito satisfatória. Eu gostava muito desse contato, da atualização permanente que é exigida e exigível de todos os professores. Então, num primeiro momento, meu contato com a escola foi como aluna, num segundo momento foi como professora, e por fim, já no ano de 2006 até o ano de 2010, eu tive a grata felicidade de dirigir a escola do Ministério Público, completando então esse ciclo. Aliás, houve um período ali, acredito eu, que entre os anos 2007 e 2008, em que eu cheguei a desempenhar todos os papéis simultaneamente. Eu era aluna do curso de especialização em Direitos Difusos e Coletivos, dirigia a escola e era professora de Direito Penal e Processual Penal da escola também. Então, a ligação foi muito forte durante todo esse tempo. O afastamento só acabou acontecendo em 2011, em face da assunção de outras responsabilidades junto ao próprio Ministério Público, né? Na administração superior, que tornou inviável conciliar a questão horária e de dedicação, mas sem dúvida foi um dos períodos mais marcantes e mais profícuos de toda a minha carreira e da minha vida pessoal também. Ah, perfeito! E nos conte, como foi o convite para a senhora assumir a direção? Convite através do qual eu acabei assumindo a direção da escola do Ministério Público de Santa Catarina foi um convite, na verdade, para compor a chapa que concorreria à eleição para a Associação Catarinense do Ministério Público, já que o cargo de direção da escola nessa época já era um cargo atrelado à diretoria da própria associação. No caso, o convite foi feito pelo colega Rui Schiffler, né, hoje procurador de justiça, e essa chapa acabou se logrando vitoriosa nas eleições. Tomamos posse em 2006 e depois de 2 anos essa mesma diretoria, com pequena mudança dos seus integrantes, acabou logrando a reeleição, tanto o Dr. Rui na
presidência da associação quanto eu na direção da escola, então eu acabei ficando por 4 anos. Então, na verdade, foi um processo de participação de forma absolutamente democrática e de muito contato com toda a classe do Ministério Público, com todos os colegas, o que sem dúvida é um processo bastante gratificante. Certo. E doutora, que desafios a senhora enfrentou neste período? Quais foram as principais adversidades da escola do Ministério Público? Eu creio que o grande desafio da gestão da escola do Ministério Público de Santa Catarina sempre é a questão da manutenção do alto padrão de qualidade que é reconhecido em toda a comunidade jurídica de Santa Catarina. E na nossa gestão, de 2006 a 2010, não foi diferente. Talvez o que tenhamos ali a mais que vinha num período, né, ou que foi um período de grande expansão, que já havia começado na gestão anterior, quando a escola fisicamente na capital deixou as instalações da Associação Catarinense do Ministério Público e passou a ter uma sede própria no casarão da rua Vitor Conder, com a ampliação do número de turmas, com a interiorização, com unidades em Tubarão, Joinville, Itajaí e Lages. Na verdade, as 4 primeiras já vinham da gestão anterior. Nós implementamos durante a nossa gestão a interiorização também com a turma de Lages. Então, administrar na questão de docentes, na questão da própria repercussão e do próprio trabalho junto às comunidades, administrar a escola em 5 municípios diferentes, num total que chegou a ser de 10, 11 turmas simultaneamente, em níveis diferentes, cada uma delas, mais um curso de especialização pura em direitos difusos e coletivos, com a pós-graduação em direito processual penal acoplada a todas as turmas de preparação, sem dúvida foi um desafio gigante, mas que também foi bastante gratificante pelo reconhecimento que se teve dessa mesma comunidade jurídica durante esse tempo todo, dos nossos alunos, pelos excelentes níveis de aprovação. Nós chegamos a ter um concurso em que apenas um dos aprovados não era aluno do nosso curso da escola, então índices de aprovação em todos os concursos desse período permaneceram sempre ao redor de 90%, chegando a 94% dos aprovados oriundos da Escola do Ministério Público, que sem dúvida reflete a boa qualidade, e isso é muito gratificante para quem está à frente de uma instituição histórica como a nossa. Certo, entendi. E que recordações especiais a senhora tem, né, daquele tempo? As recordações especiais são muitas. Eu creio que o contato com os alunos sempre foi algo extremamente gratificante, não apenas na sala de aula, mas também fora dela. Eu recordo particularmente nas unidades fora da capital, Itajaí, Joinville, Lages, muitas vezes um convívio depois da aula, numa pizzaria, na festa do Pinhão, em Lages, algumas vezes, onde as conversas não se limitavam ao direito, mas muitas vezes ingressavam pelos sonhos, pelas aspirações, pelas vocações daqueles profissionais do direito que se encontravam em formação dentro da nossa escola, e isso, sem dúvida, é algo muito gratificante. Recordo, por exemplo, de 2 situações de formaturas particularmente tocantes. Uma delas em 2009, quando eu enfrentava uma questão de saúde mais séria em decorrência de um câncer. Foi a única vez em que eu não pude comparecer pessoalmente, né, numa formatura da escola, no caso, a formatura da turma de Itajaí, porque isso ocorreu no mês em que eu estava me submetendo a uma cirurgia, e para isso eu gravei um vídeo fazendo o discurso aos formandos, naquela ocasião, que haviam me convidado para a ninfa da turma, e recebi deles também em casa e durante a convalescência um vídeo altamente emocionante e que eu nunca vou esquecer, de força e de apoio.
E uma outra situação aí um pouquinho mais divertida, na formatura de duas turmas de Florianópolis, onde nós tínhamos uma turma matutina e uma turma do noturno, onde coincidentemente em uma delas o colega, né, o professor, até hoje professor da escola, Marcelo Dantas, havia sido homenageado como patrono e eu como paraninfa, e na outra turma eu havia sido homenageada como patronesse e ele como paraninfo. E nós acabamos, então, na cerimônia de formatura conjunto, fazendo nossos discursos como paraninfos, cada qual de uma turma, numa forma de jogral, a semelhança da apresentação de um jornal como o Jornal Nacional. Então foi uma experiência divertida, a turma se divertiu bastante com isso e eu tenho certeza que o Dr. Marcelo, tal como eu, também nos divertimos muito. E acho que esse clima de profissionalismo, mas ao mesmo tempo de convivência mais estreita, mais fraterna, de preocupação efetiva com a formação daqueles que se encontravam na escola, dos nossos alunos em especial, talvez seja a lembrança mais marcante que eu sempre vou levar comigo. Eu tenho orgulho de, durante todo o tempo em que fui professora da Escola do Ministério Público, ter sido agraciada em absolutamente todas as turmas, todas as unidades, com homenagem ou como patronesse ou como paraninfa, o que para mim levo com muito carinho como um reconhecimento de dedicação e da importância que eu sempre dei para a escola, para os nossos alunos, para os nossos colegas, professores. Então, as recordações são inúmeras. Se eu pudesse, eu ficaria aqui provavelmente falando durante mais de uma hora só para tentar enumerar e certamente ainda seria injusta porque acabaria por esquecer alguma pessoa, algum evento particularmente marcante. Mas eu acho que até hoje, no momento que a gente encontra os nossos colegas, especialmente no Ministério Público, e que da parte deles, né, a primeira referência, a primeira menção nos tratarmos ou no reconhecer na gente o professor, aquela pessoa que auxiliou no momento em que ele buscava construir o sonho, que hoje é uma realidade, essa é uma gratificação particularmente especial para mim e acredito eu que para qualquer professor. Muito bem, doutora. E, por fim, qual mensagem a senhora gostaria de deixar, né, em comemoração aos 35 anos da Escola do MPSC? A minha mensagem nos 35 anos da Escola do Ministério Público de Santa Catarina é uma mensagem que não poderia ser outra que não de agradecimento. Agradecimento como aluna do curso de preparação, pela formação ali recebida, que propiciou que eu lograsse êxito já o primeiro concurso para o ingresso no Ministério Público, onde eu acabei fazendo toda a minha carreira profissional, ainda como aluna também de um curso de aperfeiçoamento, no caso o curso de Direitos Difusos e Coletivos, que também foi muito importante para a minha atuação posteriormente dentro de uma Procuradoria de Justiça de Direitos Difusos e Coletivos. Agradecimento pela oportunidade como docente do contato com os colegas professores, com os funcionários, com os colegas também, alunos da nossa escola, numa experiência altamente enriquecedora, tanto quanto, posteriormente, também na condição de diretora da escola. Eu acho que o diferencial da Escola do Ministério Público de Santa Catarina sempre foi ir além da questão meramente técnica ou jurídica. Acho que a convivência ela sempre se deu no âmbito da escola de uma forma muito particular, entre o seu corpo docente e discente, os funcionários, os professores entre si. Então, é algo que, além da aprendizagem, ou das discussões do direito pura e simplesmente, a Escola do Ministério Público sempre buscou levar uma visão mais humana a todos aqueles que por ali passaram. Então, a minha mensagem é essencialmente de agradecimento, mas ao mesmo tempo é de votos
para que essa essência não se perca. Eu acho que o que eu espero da escola do Ministério Público, que eu sempre vou chamar de nossa escola do Ministério Público, é que essa essência humana, da visão humana e do trato do humano dentro do direito, que ela não se perca e que ela sim permaneça por mais 35 anos e mais além. Ah, excelente! Bom, e assim se conclui mais um capítulo do nosso podcast em celebração aos 35 anos da escola do MPSC. Gostaríamos de agradecer mais uma vez a doutora Valquíria pelo seu tempo, pela sua atenção e por ter compartilhado conosco tantas recordações maravilhosas. Junte-se a nós na próxima edição, onde teremos mais um bate-papo com um dos ex-diretores da escola. Muito obrigado e até a próxima!